Então, pessoal, vamos começar hoje com a Fabiola conversando um pouco com a gente sobre a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Fala um pouquinho para a gente, Fá, por favor. Bom, então, como vocês viram lá na abertura, eu sou psicóloga e atualmente tenho estudado essa questão. Acho que uma inquietação que levou a gente a pensar sobre o mercado de trabalho é essa questão da continuidade do processo educacional. A gente ainda tem muito para desenvolver na educação especial, né? Mas a educação especial foi avançando muito na última década. O problema é que, quando a gente vai chegando no processo de finalização da experiência escolar, muitas vezes tem desafios aí de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, é um tema muito relevante, né? A gente tem no Brasil a lei de cotas, né, que protege a pessoa com deficiência nesse sentido e estimula, porém, a gente sabe que na prática tem ainda muitas dificuldades, né? E acho que a ideia da gente falar desse tema hoje é olhar um pouco para esses pontos, para essas dificuldades, né? Que no frigir dos ovos é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Então eu vou ir acompanhando por aqui, tá? Então por que a inclusão do colaborador em situação de deficiência é uma coisa que a gente precisa discutir, e não só no universo da educação especial, né? A gente tem que expandir e levar isso para a sociedade. A proporção de pessoas com deficiência no Brasil, segundo o IBGE, é muito significativa. Dentro dessa proporção, a gente tem aí uma variação das manifestações das situações de deficiência, as deficiências sensoriais, né, visual e auditiva, deficiências físicas, deficiências intelectuais, né, e outros contextos como o transtorno do espectro do autismo, que não necessariamente implica numa deficiência cognitiva, mas eles são legalmente considerados pessoas com deficiência, né. E aí a gente tem esse universo de questões, e o que nós acabamos percebendo na prática é que a inserção da pessoa com deficiência física com necessidade de apoio menor é a que tem acontecido com mais frequência. Os amputados e etc, né? Quando a gente vai ampliando a complexidade de suporte, então vamos continuar no campo da deficiência física só para a gente ilustrar. Vamos imaginando uma pessoa, por exemplo, que faz uso de cadeira de rodas. Ele já começa a encontrar outras barreiras, porque o espaço que decidir contratá-lo como colaborador vai precisar de uma adequação importante. Acessibilidade. A acessibilidade muitas vezes se desdobra em custos, investimentos no prédio, e aí muitas vezes as empresas acabam priorizando as pessoas que têm uma necessidade de suporte menor com relação às que têm uma necessidade de suporte maior. Então a gente precisa sair dessa discussão de porcentagem da lei de cotas para ir para a discussão da qualidade da lei de cotas. Quem nós estamos incluindo, como e qual a nossa visão como sociedade. Claro, a gente vivenciou isso na educação. Porque quando iniciamos a inclusão, esse processo que eu entrei em 2008, a nossa briga era, estou falando da minha história na educação especial, quando eu ingressei na educação especial em 2008, a briga era colocar essas crianças dentro da escola. Hoje, essa questão não existe mais. Procurou a escola, está matriculado. Aí, qual foi o próximo passo? A qualidade dessa educação. Entrou na escola, e agora como vai ser a qualidade? E agora estamos vivenciando isso com o mercado de trabalho, né? Perfeito. E eu acredito, Kelly, que é um movimento natural. Assim, eu acho que a gente precisa se incomodar e cobrar, né? Mas também entendermos que nós somos a geração que está vivendo essa transição, né? Eu falo muito disso, assim, no sentido de a gente não desistir, porque é um campo delicado, esse campo da inclusão, né? Muitas vezes a gente encontra barreiras, às vezes literalmente, e muitas vezes barreiras atitudinais, que na minha opinião são uma das mais difíceis, né? Porque ir lá e fazer a acessibilidade de um banheiro tem um investimento, mas é uma coisa padrão. A atitude é muito mais complexo, né? Então eu acho que é natural que as coisas estejam se ampliando e caminhando, né? Acho que é natural, inclusive, que a gente esteja discutindo isso agora com mais qualidade, né? A grande questão é que quando
quando a gente pensa na lei de cotas e na pessoa em situação de deficiência, ainda existe um olhar para a deficiência, né? Para a incapacidade ou para a dificuldade. E na educação, a gente já tem tentado mudar esse paradigma há muitos anos, né? Desde lá de 1994, na Declaração de Salamanca, que o olhar não deve ser para isso, mas sim para o suporte e a qualidade de suporte. Porque aí eu acho que é um pressuposto que a gente tem que ter como profissionais. Toda pessoa carrega em si um grupo de potencialidades e grupos de dificuldades. Algumas pessoas, essas dificuldades são caracterizadas em grupo como as pessoas em situação de deficiência, mas em última instância, todos têm potencialidade. E o que a gente vai entendendo que atualmente está difícil no mercado de trabalho é o olhar para a potência. Quando pensa, por exemplo, assim, eu vou fazer um programa de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Eu, empresa, né? Estou me colocando no lugar da empresa. O olhar nunca é assim, o que será que o colaborador com deficiência intelectual pode trazer de potente para uma empresa? O olhar é assim, meu Deus, ele vai me dar muito trabalho, porque ele tem muita necessidade de apoio, eu não sei lidar, eu desconheço, enfim. Então, esse é um paradigma que eu acho que é interessante da gente discutir, né? Olhar para a potência, porque e aí não estou dizendo isso ignorando os desafios e necessidades de suporte das pessoas, mas como psicóloga, como profissional, e eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente está nesse lugar também, nós temos que ter a convicção de que toda pessoa tem potencialidade. Fá, posso contar uma experiência, uma situação que eu vivenciei quando eu estava lá na educação especial? Uma empresa mandou uma carta, né, pedindo indicação de pessoas com deficiência para trabalhar. Isso já tem algum tempo, tá? Então, como as coisas começaram a acontecer. Olha, eu preciso de um deficiente aqui para a cota, mas não pode ser surdo porque nós não temos intérpretes. Não pode ser cego porque não temos acessibilidade para o cego, deficiente visual, né? Não pode ser cadeirante porque não tem acessibilidade para cadeiras de rodas e tal. Aí eu falei, então, não tinha. O que a gente vai fazer então, né? Isso, então, tá dentro aí do que você está falando. E hoje a gente já não... Eu acredito que a maioria das pessoas já não tem mais esse olhar, né? Agora, assim, o que ele pode acrescentar, a gente pensa no que ele pode oferecer. Né? Perfeito. E eu acho também que é uma mudança de cultura e de olhar que é progressiva, né? Antes da gente chegar numa empresa, apresentar uma proposta de um programa de investimento alto para a empresa conseguir adequar tudo para receber o colaborador, tem um trabalho de começo de contar para essa empresa por que isso é importante. E isso é importante para além da cota. Isso é importante porque as pessoas com deficiência, de novo, né, repetindo, têm um potencial. E dependendo das suas características, elas podem ser ideais para algumas funções, desde que tenham acesso ao suporte necessário, né? Então, a gente não está falando de uma inclusão assim... Coloca o colaborador lá para a gente ter um quadro diverso, mas assim, não cobra muito ele. Não, a gente está falando de uma adequação funcional, de suportes e apoio, mas a gente está falando de trabalho, de produtividade, né? E a gente está falando, em última instância, na sensação de dignidade, porque a dignidade é um direito humano, a qual todas as pessoas têm direito, e o trabalho passa por isso, né? Dignidade no sentido de você ter funcionalidade, você receber pelo seu trabalho, ser olhado justamente e não só porque você está ali cumprindo um papel, né? É uma discussão escutando complexa. Você, minha mente viaja lá na escola. Sim. Porque para o professor a importância, porque o professor tem que também fazer dessa criança com deficiência dentro da escola, fazer parte, se mostrar funcional também dentro da sala de aula. Então é um trabalho que começa lá na educação e termina lá no mercado de trabalho. Termina não, né? Continua no mercado de trabalho. Exatamente, porque é exatamente isso. Na educação a gente vai ter esse olhar para a habilidade, né? Vamos estimular habilidades específicas,
Mas para quê? Para que a gente vai fazer um trabalho de anos para depois essa pessoa não conseguir vivenciar a experiência de usar suas habilidades no dia a dia, né? Então eu acho que é exatamente essa discussão. E aí eu acho que a nossa fala hoje aqui é um convite mesmo para as empresas irem ampliando o olhar, né? No sentido assim, não se trata só de uma cota, se trata de um posicionamento da empresa. Hoje em dia, a gente tem mudado muito a nossa forma de ver as coisas, né? Então hoje a gente se preocupa com o posicionamento da empresa em relação a assuntos importantes na sociedade, e esse é um tema de posicionamento super relevante. A empresa cidadã, por exemplo, ela tem uma série de processos que ela precisa cumprir para ter esse título, né, como empresa cidadã. E tem vários desses processos que estão conectados com a inclusão da pessoa com deficiência, né? Então eu acho que é ampliar o olhar, que não se trata da gente cumprir uma lei, mas se trata da gente ter um posicionamento social que repercute também positivamente na minha empresa, né? Se eu conseguir fazer um programa que essas pessoas estão incluídas em bem-estar e são produtivas para o que eu preciso, ninguém sai perdendo, todas as pessoas ganham, né? Então é esse, a nossa fala hoje vai ser um pouco nesse olhar. Só que, certamente, falando tudo isso, né? Se você é um empresário, você está aí pensando, essa mocinha não sabe de nada, porque não é fácil. E aí eu preciso concordar, não é fácil, né? Quando a gente foi pensar a educação, aliás, a inclusão educacional, o que foi organizado, e acho que a Kelly vai ter muito para dizer sobre isso, foi organizado todo um sistema de suporte, né, Kelly? Professores especializados, salas específicas com recursos específicos, formação continuada, né? E foi uma coisa de anos, assim, né? Mas para a gente chegar num ponto de hoje, isso que a Kelly disse, né? A matrícula já não é uma discussão. Para a gente chegar nesse lugar, precisou fazer um preparo, especializar uma equipe, e essa equipe faz a intersecção, né? Então, a gente tem hoje os professores especialistas que estão organizados de várias maneiras, né, no território. A escola está lá com o aluno em situação de deficiência, ela tem uma pessoa a quem recorrer que tem um saber específico. Que saber é esse? O olhar para a habilidade, a tal da avaliação pedagógica que vira e mexe a gente está conversando. Transportando isso para o mercado de trabalho, na minha leitura, o que está então impedindo esse processo? A gente não tem esse profissional na empresa muitas vezes. Essa pessoa que conhece um pouco sobre o universo da pessoa com deficiência, que tem propriedade para fazer uma avaliação funcional adequada, né? Não aquela avaliação padronizada do RH, mas um olhar para a funcionalidade. Então, sinto que os casos mais complexos requerem um suporte técnico também complexo. E aí que entra esse primeiro ponto de uma avaliação funcional. Uma avaliação do colaborador para além de uma entrevista e para além de uma tarefa para ele cumprir, mas que olhe todas as habilidades dele para entender. Nessas aqui ele vai precisar de bastante suporte, e nessas daqui ele é excelente. Então, onde eu direciono, né? Para onde eu direciono o meu colaborador? Esse olhar não é fácil. Professores que estão aí assistindo sabem que a avaliação pedagógica é o processo mais importante e o mais complexo. A hora que o aluno chega e você tem que fazer o perfil dele, né? E aí eu entendo que falta esse profissional hoje lá nas empresas. Essa avaliação, né, Fá, onde ele está agora, para onde eu quero até onde eu quero que ele vá, o que eu vou fazer, como eu vou trabalhar para ele chegar nesse nível aí, né, nesse pé, né? Então, isso, tanto na educação, agora se faz necessário dentro das empresas. Né? Sim, e voltando naquilo que a gente estava conversando, de que nós estamos no processo, quer dizer, a gente ainda não terminou o processo de inclusão, por isso que a gente ainda precisa de leis de cotas. Quando a gente conseguir que a sociedade seja de fato inclusiva, não vai mais precisar de lei, né? Mas ainda estamos no processo. Então, como ainda estamos nesse lugar, o que acontece muitas vezes é que a pessoa com deficiência sofre defasagem. Vou pegar um exemplo simples, tá? Faculdade. Muitas vezes tem uma pessoa com deficiência, com situação de deficiência, que consegue se qualificar, consegue uma nota no Enem interessante, consegue o curso que ela tinha se projetado,
Quando ela chega lá na faculdade, se ela conseguir chegar, a gente já começa a discussão por aí, né? Acesso aos transportes, como que é para essa pessoa ir e voltar, né? Se ela pega chuva, se a rua dela é asfaltada, olha quantas discussões, né? Mas vamos supor que ela chega lá, muitas vezes ela chega na faculdade, e aí? Cadê o meu suporte? Né? Eu tive o privilégio de me formar na faculdade de psicologia com uma colega surda. Ela ensinou para a faculdade inteira o processo, porque ela era a primeira do curso de psicologia. E aí, assim, cada mergulho um flash, porque os professores não sabiam resolver, né? Por exemplo, a gente faz estágio supervisionado. E na supervisão, não pode participar não psicólogos. Como é que faria para interpretar a supervisão para ela? Então, assim, toda uma discussão de ter que entrar em contato com o conselho, de definir como seria. Entendem como é complexo? Então, é muito simples eu falar assim, Fabiola, eu quero contratar pessoas com deficiência, mas eles não têm qualificação. Não é que eles não têm qualificação porque eles não sabem, não conseguem, não são inteligentes, mas muitas vezes eles encontram tipos de barreiras que impedem eles de fazer uma formação com qualidade. E aí muitas vezes eles acabam desistindo de um curso profissionalizante, né? Ou até mesmo de uma faculdade. E em outros casos, no caso das deficiências cognitivas, a gente tem um outro desdobramento, que é a questão de realmente precisar ser muito adaptado para ele ter uma qualificação. Então, uma solução possível aqui que eu estou trazendo para a gente discutir é a própria empresa se apropriar desse processo de qualificação. Então, vamos pegar um exemplo, né? A gente está aqui, nós estamos gravando, vocês não têm noção dos bastidores, que tem um monte de coisinhas aqui para serem feitas, e vamos supor que a gente se dê conta, que o Instituto se dê conta que precisa de um técnico para fazer determinadas organizações. Se o Instituto se abrir para fazer uma seleção de pessoas com deficiência, ele pode qualificar especificamente aquela pessoa para aquela função. Então pode ser que ele não vai encontrar uma pessoa com deficiência que seja um técnico já formado, mas ele pode contratar e fazer o treinamento personalizado e qualificado, né? Aí eu faço 2 processos. Eu estou trabalhando a minha parte como empresa cidadã, como inclusão, e eu estou dando um suporte para essa pessoa superar a defasagem. Então, uma das soluções que a gente pensa para o mercado de trabalho hoje é o treinamento personalizado da pessoa com deficiência. Todo mundo, quando entra na empresa, faz um treinamento, né? Mas é um treinamento mais generalizado. Quando a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente pensa, né, cuidar das especificidades para a gente poder pensar a inclusão da diversidade, né? Então, por que não um treinamento especializado, específico, e eu diria mais personalizado, né? E aí, na prática, o que seria, né, um treinamento personalizado? Começa pela avaliação. E aí eu entendo que o norte principal para a gente avaliar a funcionalidade hoje é o que a gente chama da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. A partir da CIF a gente pode fazer uma avaliação completa que inclui todas as dimensões da vida daquela pessoa, acesso à cultura, lazer, desenvolvimento físico, saúde. Então, se você fizer um bom questionário baseado na CIF, por exemplo, você consegue ter um bom perfil do seu colaborador em situação de deficiência. A partir daí, você pode, por exemplo, fazer agrupamentos. Então, eu tenho lá a classificação, eu avalio, aí eu avaliei 4 pessoas com deficiência intelectual que têm similaridades nas suas habilidades e excessos. Aí eu posso fazer um planejamento específico, né? Dentro dessas habilidades que eu identifiquei, quais que a gente pode estimular para atingir a minha função empresa, né? Preciso de alguém para organizar o meu estoque, e a organização do nosso estoque funciona da seguinte maneira, X, Y, Z. Eu vou lá, eu pego aquele saber, adapto para um treinamento personalizado, faço o treinamento do colaborador e depois faço a inserção dele naquela função, né? Aí pode parecer assim, nossa, mas fica um processo muito longo, mas se eu conseguir dar essa qualificação, é um colaborador engajado, dificilmente esse colaborador vai me dar retrabalho.
É óbvio que você vai precisar continuar acompanhando. É óbvio que esse colaborador pode ir migrando e ampliando a possibilidade de trabalho dele dentro da própria empresa. Mas se eu faço essa base, dificilmente eu vou perder o meu colaborador, entende? Então eu acho que o treinamento personalizado é uma das soluções interessantes para a inclusão no mercado de trabalho, né? E aí eu acho que, além da gente fazer a avaliação, o treinamento, a gente também precisa propor um plano para a empresa. Então vamos lá, pensando no estoque, avaliei, fiz o treinamento, mas a pessoa que vai receber, o gestor, ele também precisa de um treinamento. Porque eu não vou conseguir esgotar 100% da função em um treinamento de 6 meses, por exemplo. Eu vou fazer bastante coisa, mas sempre vai surgir coisas novas, sabe? Situações, problemas. Então a pessoa que lida, ela também precisa de um treinamento, né? E aí a gente vai um pouco para a questão, né, que eu queria também apresentar para vocês, do trabalho assistido. Porque tudo isso que eu tô falando, a gente está pensando nas pessoas com necessidade de apoio intermitente, contínuo. A gente não está falando das pessoas com necessidade de apoio substancial. Só para explicar isso, né? Que eu acho que é importante a gente... nem todo mundo sabe. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente não está mais olhando para a deficiência hoje em dia, mas o nosso olhar agora é para a necessidade de apoio? Então a gente não fala mais assim, nossa, essa pessoa tem uma deficiência severa, ou essa pessoa tem uma deficiência leve. Não é a pessoa, né? Ela é quem ela é. A gente classifica o quanto de apoio ela precisa, tá? Algumas pessoas com deficiência vão precisar de um apoio mínimo e intermitente. Vamos pegar o exemplo da pessoa que precisa se locomover com algum suporte, como uma bengala, por exemplo. Ela tem uma necessidade de apoio, então não pode ter muitos degraus, ela tem que ter um determinado espaço, ela vai precisar de ergonomia, mas, basicamente, essa é a necessidade de apoio dela. Eu vou lá e eu ofereço, e sempre que ela apontar uma nova necessidade, porque quem vai contando da necessidade pra gente é a pessoa, né? Não é a gente que adivinha, a pessoa que conta, então tem que ter escuta. Mas ela vai contando, olha, eu sinto que essa posição da mesa pra mim não tá interessante. Tem que ter um investimento de ergonomia. Mas é intermitente, é pontual. Isso é um tipo de apoio. Aí nós temos a necessidade de apoio contínuo. Isso acontece bastante com as pessoas em situação de deficiência intelectual, que elas aprendem muito bem, é um mito isso de que pessoas com deficiência intelectual não aprendem funções de trabalho, mas é um pouco mais difícil para elas pensar em soluções de problemas inusitados e novos. Então é uma pessoa que eu sempre vou precisar fazer uma explicação específica e adequada para ela. Quando, por exemplo, começar um trabalho novo, ou então vai ter uma mudança no setor, ela vai precisar de um apoio contínuo. É um funcionário que eu sempre estou de olho nele, né? Eu tenho que ter essa delicadeza, um diálogo às vezes com a família pode ser importante também. Mas mesmo assim, é um apoio não muito específico. Aí nós temos as pessoas com uma necessidade de apoio substancial, ou seja, ela precisa de alguém acompanhando ela para se alimentar, para se locomover, para realizar o trabalho, né? E aí a gente vai pensar em quadros complexos, geralmente com comorbidades, né? Comorbidades é o termo que a gente usa para explicar quando vários fenômenos acontecem simultaneamente. Às vezes deficiência intelectual, deficiência física e um quadro de saúde grave, por exemplo. Uma pessoa que tem um quadro de convulsões e aí ela vai ter uma carga horária de trabalho reduzida porque não pode ter hiperestimulação, enfim. Essas pessoas também têm direito ao trabalho. Embora hoje no Brasil a gente tenha a assistência do que a gente chama de LOAS, né, que é na verdade a Lei Orgânica da Assistência Social, que garante um suporte financeiro para pessoas nessas condições. Mas a gente precisa ampliar esse olhar que essa pessoa, ela também tem rotina, ela também tem direito à dignidade, né, e direito ao trabalho. Mas certamente é um processo de maior complexidade, né?
Acho que isso é legal de deixar claro. Quando eu vou falando da potencialidade, gente, eu não estou aqui no mundo da fantasia, Alice no País das Maravilhas, de que tudo é simples. Não, essas pessoas precisam de apoio importante para trabalharem e se sentirem tranquilas no ambiente de trabalho. Porque não adianta eu contratar e ser um sofrimento para ela, um sofrimento para quem está conduzindo. Tem que ter um planejamento. Mas é muito limitante a gente olhar assim, é uma pessoa que vai viver de um benefício. Ela pode viver, né? Dependendo da complexidade, da fase da vida, às vezes tem um agravamento de saúde, mas a gente precisa oferecer a possibilidade. Eu acho que em última instância é uma escolha. Eu posso não trabalhar, se eu optar assim. Mas a essas pessoas a gente tem negado a possibilidade. Perfeito. Perfeita a sua fala. Sim, a gente tem negado, né? Não, como a gente não se organiza para dar o suporte adequado, essas pessoas não têm direito a escolher, elas têm que ficar em casa, ou tem que ter, e aí isso muitas vezes agrada o próprio quadro. Estou falando agora como psicóloga mesmo. O benefício de rotina, de ter um trabalho que pessoas com necessidade de apoio substancial têm, é lindo, é transformador. E aí eu acho que entra esse olhar social que as empresas podem ter. Mas, de novo, vamos voltar para a prática. Falei aqui, filosofei, acho que te convenci que é o direito dessas pessoas, mas você deve estar aí pensando, ok, e como? Aí a gente tem algumas soluções. Só não tá vindo aqui não fala. Uma solução é o que a gente vai chamando de trabalho apoiado. Porque se é uma pessoa que precisa de alguém ali acompanhando, né, com uma frequência, a gente vai precisar pensar um sistema diferenciado. Se eu estava falando que lá na escola a gente tem um professor especialista, vocês devem ter muito educador assistindo a gente, sabem que alguns dos alunos têm inclusive um professor que acompanha todas as aulas, ali do ladinho, sabe? O trabalho apoiado seria uma coisa próxima a isso. Só que para ser viável, pensando em empresa, a gente vai pensando em grupos, né? Não vou pensar num acompanhante específico para cada uma pessoa. A gente vai pensando em agrupamentos. Mas a pessoa que vai coordenar, que vai apoiar, essa é especializada. Né? Um professor, um educador, ou, enfim, a formação de base acho que pode ser variada, mas é uma pessoa que tem que ser especializada na área de deficiência. Se ela vai trabalhar com pessoas com transtorno do espectro do autismo, precisa ter cursos na área, e assim vai para cada uma das deficiências. Até para saber as intervenções que ela vai fazer. Sim. E aí, como que seria possível colocar isso em prática? A gente já tem experiências no Brasil, fora do Brasil, né? Tudo começa, minha gente, na avaliação multidimensional individual, que é essa avaliação parecida com a pedagógica. A gente foge, não tem como escapar da avaliação. Quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência, a gente precisa ter avaliações. Quando eu falo avaliação, não é sobre a pessoa, é para eu qualificar o apoio. Então eu preciso saber para que ela precisa de apoio. Ela se alimenta sozinha? Vai ao banheiro sozinha? Quanto tempo ela precisa de uma instrução para ela seguir? Ela precisa de apoio visual para seguir uma instrução? Entende? Isso não dá, Kelly, pra gente pensar em inclusão sem eu saber quem é que tá ali. A gente tem essa visão assim que pessoa com deficiência é uma coisa só e não é muito diverso, né? Então comece por aí. A partir daí da avaliação se faz um perfil vocacional. Avaliei e aí eu entendo, essa pessoa vai se der melhor aonde? Por exemplo, tem pessoas com necessidade de apoio substancial que não se sentem muito confortáveis em se relacionar com muitas pessoas. Não adianta eu pensar um programa de trabalho apoiado que eu vou colocar ela em atendimento ao público. Ela vai precisar de um trabalho mais reservado, um ambiente muitas vezes mais tranquilo. Se a gente pensar desordem sensorial, existem empresas que, assim, é aquele caos, o som, né, o barulho. Se eu conseguir promover, por exemplo, um espaço com adequação sensorial, eu já consigo regular essa pessoa para ela trabalhar melhor. Isso a gente vai fazendo esse perfil vocacional. E nesse perfil vocacional a gente não considera só isso, mas também o que a pessoa deseja e almeja para ela. Né? Onde ela se vê, o que ela gostaria de fazer, como ela se sentiria realizada, né? A partir daí, a gente volta para a empresa e entende o que a empresa trabalha, quais funções que tem lá. Isso pode se desdobrar em duas possibilidades.
ou uma função que já existe, mas que eu vou fazer com suporte. Vamos pensar no estoquista, uma função que já existe, mas aí eu vou ter uma pessoa especializada responsável pelo grupinho de pessoas ali para fazer o trabalho. Ou eu posso criar uma função para aquele colaborador. Vamos supor assim, uma determinada empresa está com uma necessidade muito grande de fazer uma organização de cartas, porque chegam as cartas e elas estão todas no depósito. Eu posso criar uma função, então esse grupo vai ser o grupo responsável por fazer a organização das cartas. Não é uma função que existe, mas eu crio baseada no perfil. E aí a gente faz um treinamento personalizado e depois começa a mediação do trabalho. Essa mediação pode ser nesse estilo que eu falei para vocês, com alguém ali literalmente, ou pode ser que seja uma coisa intermitente. Eu vou lá de vez em quando ver como o colaborador está, acompanho vários colaboradores e vou visitando os setores. Aí tudo vai depender da função, da empresa e do especializado. Mas a ideia é essa pessoa ter o suporte para conseguir desenvolver o seu trabalho. Muito bom. Ficou claro, Kelly, que você acha que eu consegui explicar para o pessoal? Eu acho que você explicou muito bem, né? E para quem não sabe, a Fabiola é a coordenadora desse projeto no Instituto Educacional Soares Prado, né? E tem ido muito bem, né, Fá? Sim, a gente tem prestado esse serviço para algumas empresas que estão se disponibilizando a pensar a inclusão da pessoa com deficiência. E a gente conduz, né, os treinamentos personalizados, estamos no processo também do trabalho apoiado, como uma solução, né? O Instituto tem uma equipe? Né? Exatamente, que é uma equipe especializada e multiprofissional. Tudo que a gente vai falar da questão da pessoa com deficiência é especialização e multiprofissional, porque nós somos seres muito complexos, a gente tem necessidades de várias áreas. Então, o terapeuta ocupacional, por exemplo, tem um trabalho importantíssimo na questão da acessibilidade e adequação de materiais, entre outras questões. O fonoaudiólogo vai ser fundamental para trabalhar a questão da comunicação. O professor especialista é a pessoa que faz o treinamento, é a pessoa que tem o saber pedagógico especializado. Então a equipe precisa ser multi, né? Aqui nós temos uma equipe multi que desenvolve esse trabalho e tem sido uma experiência transformadora. Penso que para as pessoas com deficiência, mas acho que muito mais para as empresas e para nós, né? Isso que eu ia falar, é muito importante para os colaboradores com deficiência, mas a equipe que está atuando está transformando a vida, né? Muda a vida de todo mundo que está aqui vivenciando e da empresa, né? Sim. Eu penso que é uma empresa antes e uma empresa depois desse trabalho. Sim, né? É um processo, né? E é muito bonito acompanhar o processo. Eu acho que a gente está numa era que as coisas estão muito rápidas, né? E a gente tem uma certa resistência com processos. E aí a gente quer incluir para ontem, né? A demanda da empresa é assim, olha, precisa ser para ontem. Para ontem não dá, mas se você der um tempinho, um programa de 6 meses a 1 ano, certamente você vai conseguir ter resultados. E são ótimos resultados. Sim. Ótimos resultados. Só quem está aqui vivenciando que pode dimensionar, né? Talvez falando as pessoas não consigam ter essa visão da diferença que faz na vida dos colaboradores, na nossa, da empresa, né? É muito bom. É transformador, porque é isso, no final das contas, a gente está falando sobre trabalho, sobre dinheiro e muitas coisas, mas a gente está falando sobre direito humano. O direito a ser uma pessoa autônoma, o máximo possível, né? Algumas pessoas, a autonomia delas demandam suporte, mas você deu suporte, ela deslancha, né? Eu posso estar aqui, a Fabiola pode estar aqui, nós estamos aqui falando para vocês porque uma pessoa com deficiência não pode. Exatamente, não perfeito. É? Então, o que impede não é algo na pessoa, é a sociedade e como ela não tem facilitado. A gente precisa pensar em facilitadores, né? Isso, e daí por isso vai ter o vídeo do Noel, que a Fabiola já falou, o Noel é deficiente visual e ele trabalha nesse projeto de capacitação dos colaboradores. É um dos nossos professores especializados. E ele vai estar aqui dando o depoimento dele hoje para vocês. Então, olha a importância, né, dele estar se colocando também. Sim, sim, e é muito, de novo, transformador, né?
para os colaboradores terem um professor que tem uma história, uma carreira também, é muito importante. Então a gente tem esse olhar aqui no Instituto, de fato ter uma equipe diversa, de fato aplicar nesses processos, e os resultados são resultados de muita beleza, né? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que trabalho apoiado, inclusão, requer, no primeiro lugar, mudança de olhar. Então, se você, dependendo de onde você está, às vezes você é professor que tem contato com as pessoas com deficiência, ou você é um empresário que está aqui assistindo a gente, pensa primeiro nesse ponto do olhar, né? Olhe para a potência, né? Todos nós temos potências e temos desafios. A gente que escolhe para o que a gente vai olhar. Então, vamos olhar para as potências e pensar soluções, né? Eu acho que já passou da fase da discussão. Acho que todo mundo já concorda que a inclusão da pessoa com deficiência é algo para ontem. Vamos pensar em soluções práticas, tá? E aí, eu vou me disponibilizar para vocês fazerem os comentários, as perguntas. À medida que a gente for assistindo, né? A gente vai dando uma olhada lá e comentando junto com vocês. E só vou pedir mais uma vez, curte, comenta e desculpem aí o som, porque a gente está ao vivo, não tem como evitar aí os barulhos do dia a dia, tá bom? Mas o importante é a gente estar junto, tá bom, pessoal? E até a próxima palestra, assistam as próximas palestras que vai ser muito interessante. Tchau, tchau, gente!